Olá, começa agora aqui pela TVA mais um programa Fala Deputado, um espaço em que os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar com os catarinenses que o elegeram sobre os seus projetos, suas ações, os assuntos que vão ser discutidos especialmente nesse início de legislatura aqui no Parlamento catarinense. No programa de hoje eu recebo a visita do deputado Silvio Drevek, do PP, ele que retorna à Assembleia Legislativa nessa 18ª legislatura, tendo recebido o endosso dos eleitores mais uma vez nas urnas. Tudo bem, deputado? Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu estar aqui. Como é que o senhor recebeu esse endosso da população catarinense, tendo como base o seu trabalho na legislatura passada e com a confiança de que o senhor desenvolva ações do mesmo gênero, ainda mais importantes para o Estado na atual legislatura? Bom, em primeiro lugar, eu quero até agradecer essa votação expressiva que tive, que foram mais de 40 mil votos, e acredito que essa manifestação do eleitor ao meu favor nas eleições está baseada principalmente no nosso trabalho. Um trabalho que sempre foi um trabalho sério, coerente, defendendo sempre os interesses dos catarinenses. E nas eleições nós tivemos êxito, portanto, certamente que há uma expectativa da população e principalmente daqueles que votaram, de um trabalho de continuidade, mas com seriedade e também trazendo há uma expectativa desse eleitor também de alterações no quadro político nacional em especial. Nós em Santa Catarina reconhecemos que é preciso avançar na questão política. Há necessidade de grandes reformas no setor político, desde partidário, eleições que possam coincidir no mesmo período eleitoral, ou seja, eleições unificadas, desde vereador à presidência da República, por uma série de fatores, despesas, ou seja, excesso de gastos do poder público, do poder privado, um período em que praticamente não se transfere recursos para os municípios em função dessas eleições a cada 2 anos, além do número de partidos que é excessivo, que depende de uma reforma política para poder fazer as outras reformas que é tão almejada ou tão pleiteada pela população. Reformas como tributária, reforma na área social, mais na legislação trabalhista especificamente, e de investimentos no setor energético, no setor de rodovias e ferrovias, assim por diante. Mas isso depende muito mais do âmbito federal do que da esfera estadual. O que nós podemos? Nós podemos sim contribuir, pedindo, solicitando e ao mesmo tempo fazendo com que os partidos e as bancadas federais derem celeridade a esse anseio da população brasileira. E nós em Santa Catarina, aqui na Assembleia Legislativa, certamente que aumenta a minha responsabilidade pela votação expressiva que eu tive, e não tenho dúvida de que nós vamos ter 4 anos de muito trabalho, de grandes desafios, mas certamente vamos dar o nosso retorno em forma de trabalho, não com promessas, mas com compromissos assumidos, e certamente que nós vamos ter muitas reivindicações, até em função da situação que o Brasil passa, e Santa Catarina é um diferencial no seu lado econômico, no lado das grandes atividades que as empresas têm feito a diferença no Brasil, em todos os setores da economia catarinense, desde a agroindústria até a indústria de transformação, mas ao mesmo tempo está clamando por melhoria na educação de qualidade, na segurança, que é um grande desafio para Santa Catarina, na saúde, que é um outro grande gargalo que o Brasil tem, e nós em Santa Catarina não é diferente, em que pese que eu tenho feito sempre uma defesa no sentido da saúde, mas que falta compromisso do governo federal, porque já faz mais de 14 anos que o governo federal não atualiza a tabela SUS. O que é a tabela SUS? A tabela SUS é os valores que se paga, porque o governo paga, o governo federal paga para fazer uma consulta, para fazer os exames, para fazer internamentos, cirurgias. Então há uma defasagem muito grande e com isso tem pesado muito para os municípios e para os estados. Então nós, evidentemente, temos esse grande desafio da saúde, aonde nós puder contribuir e colaborar para melhorar a situação da população catarinense, nós estaremos presentes e fazendo todos os esforços para que isso possa ser, que a população tenha
dias melhores de atendimento à saúde pública. É claro que as demandas, quando a gente considera a realidade do Estado, são muito mais fortes no município, né, que é o que mais sente a necessidade de investimentos, de uma estrutura para poder atender de fato os munícipes. O senhor representa a região do Planalto Norte, que tem uma série de demandas e uma série de desafios. Quais seriam as mais pontuais nesse momento? O que precisa ser feito naquela região para dar a devida atenção para os munícipes? Bom, as reivindicações são inúmeras, mas vamos resumir as que são as mais, vamos dizer assim, mais prioritárias. A saúde, como nós já falamos, é uma reivindicação que ela não, ou seja, a demanda sempre é maior do que os governos podem oferecer. E nesse aspecto, os municípios hoje estão sendo muito penalizados, porque, como se colocou com muita propriedade, aonde a população procura? Procura nos municípios, que está mais próximo. A Prefeitura, a Secretaria da Saúde, as demais secretarias, os vereadores. O Estado está mais distante e o governo federal é praticamente inatangível. Então, portanto, cabe aos municípios dar esse atendimento, mas ao mesmo tempo eles têm que ser compensados. Então, saúde em todos os municípios de Santa Catarina não é diferente do Planalto Norte. Mas nós temos outras demandas que estão em andamento, a exemplo de uma construção de um presídio em São Bento do Sul, por conta do excesso que já está no presídio de Mafra. Esse projeto está embrionário, está na fase de licitação e terraplanagem, e essa é uma demanda que a população tem reivindicado. No sistema viário também há demandas, algumas obras já estão em andamento, como é conhecida principalmente na nossa região, a Rodovia dos Móveis, que faz a ligação com Santa Catarina e o estado do Paraná. É uma rodovia importante. Temos outro trecho que está em andamento, que está no início, que é a ligação do Vale do Itajaí com o Planalto Norte. E por que é importante aquela obra de integração através de pavimento? Porque vai levar o desenvolvimento para o Planalto Norte. O Planalto Norte ressente-se de investimentos. E essa rodovia certamente que vai fazer esta integração, encurtando distâncias da capital catarinense com o Planalto Norte e, ao mesmo tempo, oportunizando empreendedores. Há também ainda uma demanda parcial da matriz, ou melhor, da energia elétrica. Parte dela foi suprida, foi construída uma subestação no município de Papanduva, que já resolveu os problemas do próprio município de Papanduva, Itaiópolis, Monte Castelo, Major Vieira, mas ainda há uma necessidade que é no município de Irineópolis, que está em fase ainda inicial de suprir o município de Irineópolis, Bela Vista do Todo e outros municípios mais próximos. Foi uma discussão bem pontual, inclusive no orçamento regionalizado do ano passado, né, deputado? Foi, exatamente. É porque os prejuízos que estava causando tanto a agricultura quanto a indústria e as próprias famílias com essa queda frequente, interrupção de muitas horas, eram produtos que se perdiam desde as geladeiras das famílias até as grandes granjas de frangos, suínos e assim por diante. Então os prejuízos eram enormes. Como eu disse, parcialmente foi resolvido, mas ainda há de se concluir esta subestação lá no município de Irineópolis. É claro que o senhor, na condição de deputado, vai continuar reforçando a necessidade, né, desses investimentos, mas existe aí uma situação diferente na sua atuação a partir dessa próxima legislatura, que eu imagino que tenha sido um convite que lhe soou como uma grande surpresa. O senhor recebeu do governador Raimundo Colombo o convite para ser líder do governo na Assembleia Legislativa, apesar de o Partido Progressista não ter feito parte da coligação que elegeu o governador Raimundo Colombo. Como é que o senhor recebeu esse convite? Bom, na verdade, historiando um pouco, nós estávamos apoiando o governo aqui na Assembleia Legislativa e tínhamos assumido um compromisso no mandato dele que terminaria, ou terminou melhor, em 31 de dezembro de 2014. Em que pese não ter dado certo o nosso projeto de aliança com o governador Raimundo Colombo, porque este era o projeto, estarmos juntos na majoritária, infelizmente, por detalhes, acabou não acontecendo. Independente disso, nós continuamos aqui na Assembleia colaborando e contribuindo com todos os projetos que passaram por aqui. E quero crer que a nossa campanha também foi uma campanha onde, ou seja, nesse período, nós não tivemos, eu em especial, em momento algum, fiz qualquer tipo de campanha agressiva ao atual governo ou a quem quer que seja. Nós tínhamos um candidato que
que não era do nosso partido, que era do PSDB, mas nós estávamos aliados. Portanto, pedimos voto a esse candidato, sem prejuízo de qualquer ofensa ao atual governador, até porque se nós estávamos apoiando, não tinha sentido do dia para a noite ir, como fomos, para uma outra aliança, mas dizer que o governador já não era o que foi até 3 anos e meio. Portanto, penso que isso acabou contribuindo para que não houvesse essa agressividade e nós continuamos ajudando. Obviamente que tivemos na eleição no outro lado e quando eu recebi o convite, não deixa de ser uma surpresa, né, porque certamente que o governador fez uma avaliação, foi um convite pessoal, foi uma deferência pessoal dele, é um cargo que pertence a ele, portanto, foi um convite da própria pessoa dele que partiu à minha pessoa. Eu levei esse assunto, esse convite, à nossa bancada estadual, a bancada federal também, e consultei outras lideranças também, como prefeitos e presidentes de partidos. Obviamente que eu não fiz isso no estado todo, mas tive a oportunidade de conversar com muitos. E foi que praticamente consensual. Nós sabemos que a liderança do governo tem desafios pela frente, tem problemas a vencer, ou seja, a enfrentar melhor, mas também tem um outro lado que é onde nós vamos estar mais próximo do governo para estar, não reivindicando para mim, mas reivindicando para a população catarinense, para os municípios, e não é diferente, não vai ser diferente também no Planalto Norte e Nordeste de Santa Catarina, o nosso trabalho. Até o convite que foi feito para o senhor, havia uma indefinição no Partido Progressista quanto à base de apoio, quanto ao sentido de fazer parte da base de apoio ou a base de oposição ao governo. A partir do momento em que esse convite foi aceito com endosso, inclusive, da executiva estadual e federal e nacional do partido, o PP se coloca como um dos partidos que vão estar apoiando o governo do estado também nessa atual legislatura, ou seja, aumenta a base de apoio do governo aqui na Assembleia. Na verdade, nós não fizemos um acordo em participar do governo, pelo menos nessa primeira fase. Não temos ninguém do nosso partido que esteja contemplado nas secretarias ou em subsecretarias no governo. Mas, evidentemente, que eu, como líder do governo, se não tivesse o apoio da bancada estadual para estar aqui ajudando a governar ou contribuir, certamente que não teria cabimento. Então, a nossa bancada estará alinhada ao governo. Isso não quer dizer que você não possa debater os grandes temas, né? Projetos importantes, porque eu sempre tenho dito e continuo afirmando, nós temos um partido, nós temos uma missão, nós temos uma ideologia. Agora, não podemos, por conta disso, apenas ser contra por ser contra. Porque, neste caso, nós vamos contribuir com o Estado de Santa Catarina. Como eu conheço o governador, que é uma pessoa bem intencionada e quer fazer o melhor por Santa Catarina, a nossa intenção, o meu desejo também é contribuir para que ele possa executar suas ideias, seus planos, suas metas, seus projetos, para melhorar a vida das pessoas. Então, nesse sentido, eu já tive outras oportunidades em outros governos em que dei meu voto favorável inúmeras vezes quando eram projetos que vinham para contribuir com a população. Aí se trata do Estado, se trata não da pessoa, mas sim aquilo que o Estado poderá fazer melhor pela sua gente. Deputado, para nós finalizarmos, o senhor acha que o trânsito que o senhor estabeleceu entre os seus colegas de Assembleia Legislativa vai facilitar a sua atuação como líder do governo nessa legislatura? Eu acredito que sim, porque quando nós tivemos aqui por 2 mandatos, 8 anos, portanto, eu tive uma boa relação com todos os partidos, também sempre respeitei a orientação do líder do governo anterior e o nosso trânsito sempre foi um trânsito de bom relacionamento e certamente que para poder fazer um bom trabalho depende de todos e desse bom relacionamento com todos os partidos, todas as bancadas. Obrigado mais uma vez. A você aí de casa, obrigado também pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Assembleia Legislativa através da nossa agência de notícias, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Obrigado a você pela companhia mais uma vez e até a próxima.